Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esse período de quarentena esteja correndo da melhor forma. Qualquer problema, por favor, entre em contato. Pessoal, nós estamos agora nesse modelo virtual, mas o contato ele segue. Vocês têm as plataformas, vocês têm meu e-mail, vocês têm os canais de contato e vamos falando, tá, pessoal? Esse vídeo de agora, pessoal, ele é destinado especialmente para os nossos colegas que acabaram não comparecendo na aula da semana passada e é mais no sentido de recapitular. Então, qualquer dúvida, pessoal, aproveitem o fórum para formular elas, tá, pessoal? Então vamos lá. Falando sobre princípios, pessoal, é inevitável nós falarmos sobre o princípio da legalidade no direito penal. A importância dele é essencial. Eu diria, não há como se estudar direito penal sem ter noções mínimas sobre o que é e a importância do princípio da legalidade. Então, vamos lá. O princípio da legalidade, ele vem previsto no texto de lei, no Código Penal e na Constituição Federal, e traz a ideia de que ninguém poderá ser punido se não existir previamente um crime e uma pena previamente estabelecida. Na literalidade do artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Isso quer dizer que o princípio da legalidade, a ideia do princípio da legalidade, está diretamente centrada a uma ideia de segurança jurídica. Ou seja, o Estado ele terá a possibilidade de punir comportamentos, ele poderá punir pessoas desde que ele observe determinados requisitos. Essa é a ideia básica dos princípios limitadores do direito penal. Estabelecer as condições pelas quais o Estado terá de passar se quiser vir a privar a liberdade de uma pessoa. Bom, com relação ao princípio da legalidade, então, o que ele traz? Quais são os seus elementos? De forma bem rapidinha aqui para a gente recapitular. Ele dá positividade jurídica, ou seja, ele prevê e define o que é legalmente um crime. Crime não é uma noção exclusivamente pessoal, subjetiva, mas é aquilo que vem definido em lei. Ou seja, o direito penal, enquanto mecanismo de controle social, deve, por meio do princípio da legalidade, expressar quais serão aqueles comportamentos penalmente passíveis de uma punição. Além disso, ele promove a publicização da sanção penal, ou seja, além da positividade jurídica do crime, ele publiciza a sanção penal. O que quer dizer a ideia de publicização da sanção penal? De forma bastante simples, deixar bem claro para todos os cidadãos que a pena para aquele determinado comportamento é aquela prevista em lei. Ou seja, nós não podemos ter um Estado que mude as regras do jogo no meio do caminho. Nós não podemos ter um Estado que estabeleça que, bom, porque é meu amigo a pena será mais branda, ou porque é meu inimigo a pena será mais severa. A pena deve ser sempre anterior e publicizada a todas as pessoas, ok? Outro elemento importante do princípio da legalidade é que ele faz, digamos assim, de forma bastante clara a ideia de uma afirmação da liberdade individual frente ao Estado. Ou seja, toda aquela noção de direitos de primeira geração que muito provavelmente vocês vão estar estudando na cadeira de ciência política e mesmo no direito constitucional, são aqueles direitos de liberdade do indivíduo frente ao Estado. Ou seja, o que eu posso oferecer de resistência ao Estado quando ele tenta intervir na minha esfera pessoal. Ou seja, quando nós falamos de direito penal, nós estamos falando essencialmente de liberdade, como nós viemos discutindo nas aulas anteriores. Isto, em outras palavras, significa dizer que o Estado, para poder intervir na liberdade de uma pessoa, ele deverá obedecer o princípio da legalidade. Ou seja, a noção de legalidade é um princípio de natureza essencialmente liberal, ou seja, que protege o indivíduo, frente à intervenção do Estado. Ok? Bom, como eu disse para vocês, é um princípio de marca acentuadamente liberal. Liberal no sentido de liberdades políticas frente ao Estado. Não estamos falando aqui, evidentemente, de liberalismo econômico, mas sim de liberalismo enquanto política do Estado, enquanto expressão materializadora de uma ideia de contrato social. Ou seja, nós cedemos parte da nossa liberdade para o Estado e o Estado passa a ser responsável pela resolução dos conflitos que porventura venham a surgir na nossa sociedade. Ok, pessoal? Então, essas seriam as ideias fundamentais relativas ao princípio da legalidade. Bom, outro ponto importante a respeito do princípio da legalidade, que vocês vão encontrar na doutrina em geral, é a ideia de uma legalidade em sentido formal e legalidade em sentido material. Bom, este ponto, pessoal, nós vamos trabalhar também mais adiante na discussão sobre a norma penal, mas nesse momento eu diria basicamente o seguinte: legalidade em sentido formal nada mais é do que
a necessidade da lei penal obedecer o processo legislativo de criação. Ou seja, nós temos que ter uma lei criada em conformidade com aquilo que vem estabelecido no processo legislativo. Isso, nesse momento inicial, é basicamente a ideia de que uma lei penal só pode ser editada pelo Poder Legislativo da União e não outro poder. Isso significa dizer que Poder Legislativo estadual, municipal, Poder Executivo municipal, estadual, federal não poderão criar matérias penais incriminadoras. Apenas, volto a dizer, o Poder Legislativo da União. Ok? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a isso, vocês encaminham no fórum, porque eu sei que tem muita coisa de polêmica aqui e vou levar algumas discussões para a gente ter também aqui como atividades extra, para a gente ir debatendo esse ponto que dá muito pano para manga, ok? A respeito da outra dimensão da legalidade, que seria a legalidade em sentido material, ela está mais atrelada ao respeito que uma lei penal deve ter aos princípios e fundamentos da Constituição. Ou seja, uma lei penal incriminadora, quando envolver a potencial restrição da liberdade, deverá obrigatoriamente estar aderente ao texto constitucional. Isso quer dizer, basicamente, que eu não posso criminalizar condutas que sejam meramente a expressão da liberdade individual. Ou seja, não tem como a Constituição assegurar um direito e este mesmo direito ser criminalizado por meio do direito penal. Nós temos que ter um equilíbrio. O exemplo que eu trago aqui para vocês pensarem é um exemplo que nós enfrentamos há um tempo atrás, que o STF se pronunciou pela constitucionalidade da situação envolvendo a chamada Marcha da Maconha. Nós temos na lei de drogas a criminalização de condutas que se traduzem na ideia de apologia ao crime. E muitas dessas manifestações acabavam sendo proibidas e criminalizadas e punidas pelo Estado justamente porque se via que se estaria aqui criando um incentivo ao cometimento de crimes, tanto a posse para consumo quanto o próprio tráfico. Muitas associações, muitas pessoas levavam essa demanda ao judiciário. O judiciário, no primeiro momento, assegurava o direito dessas pessoas, mas não em todos os casos, até que essa questão chegou ao Supremo. E o debate no Supremo foi justamente sobre: pode uma lei penal criminalizar o exercício de um direito fundamental? No caso, a partir de pressupostos, a partir de limitações, foi entendido que não é possível o Estado criminalizar o exercício de uma liberdade fundamental. Contudo, nós temos que ter ponderações e limites razoáveis. Nós não vamos aqui fazer uma marcha em torno do retorno ao nacionalsocialismo no Brasil. Isso estaria completamente à margem dos princípios da Constituição brasileira. Esse ponto eu sugiro que a gente reserve um tempo para debater, eventualmente no fórum, se for do interesse de vocês, joguem esse tópico ali para a gente debater, porque também é um tema bastante rico e bastante interessante, que joga justamente com o quê? Limites. E a ideia central do princípio da legalidade é isso, lidar com limites. Ok, pessoal? Bom, feitos esses pressupostos, feita essa exposição sobre os pressupostos gerais do princípio da legalidade, eu quero comentar com vocês alguns desdobramentos do princípio da legalidade. Esses desdobramentos eles serão objeto de outros vídeos, de outras aulas que nós vamos ter, mas nesse momento eu diria basicamente o quê? A lei penal ela não poderá ter efeitos ou não poderá ser retroativa. Ou seja, se a literalidade do artigo 1º diz que não há crime se a lei anterior que o defina, isso significa dizer que uma lei penal só poderá incidir sobre fatos ocorridos depois da sua entrada em vigor. Tudo aquilo que aconteceu antes e venha a ser criminalizado depois, a princípio, não é criminoso. Muita atenção aqui. Como toda boa regra, nós temos que ter exceções. E isso eu vou deixar para trabalhar quando nós falarmos sobre a aplicação da lei penal no tempo. Por que eu digo isso? Todos vocês já devem ter ouvido falar a ideia de que, ok, a lei não retroage, salvo para beneficiar o acusado. Esse salvo para beneficiar o acusado é importante, sem dúvida, mas nesse momento eu quero que vocês guardem a ideia de que a lei penal não pode retroagir, ou seja, uma lei penal incriminadora não pode incidir sobre fatos anteriores. Isso também envolve qualquer forma de agravamento da lei penal, mas esses detalhes eu deixo para conversar com vocês depois, até porque nós vamos ter
muitos, mas muitos exemplos mesmo, principalmente a partir da lei anticrime que foi aprovada no final do ano passado e agora entrou em vigor no início de 2020 e tem bastante coisa ali que modificou, agravando a situação e que não poderá ser aplicada retroativamente. Mas isso a gente vê com calma mais adiante, ok? Outro desdobramento do princípio da legalidade é a ideia de que a lei penal sempre deve ser escrita, ou seja, os costumes não poderão, eles, por si só, criminalizar comportamentos. Em outras palavras, por mais que exista uma prática local, por mais que exista uma prática do judiciário, nós não podemos criminalizar comportamentos, mas tampouco descriminalizar comportamentos sem uma lei que diga este fato não é mais crime, ou este fato passou a ser crime. Então, muito cuidado com esses efeitos e essas características aqui do princípio da legalidade, ok? Outro ponto que nós vamos trabalhar mais adiante também a respeito da interpretação e da norma penal é a questão de que a partir do princípio da legalidade nós temos a chamada proibição da analogia. Analogia, nesse primeiro momento agora, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Todo tipo penal, ele descreve um comportamento proibido. Isso, as normas penais incriminadoras, que a gente também vai ver com detalhes o que é depois. Mas, hoje, um crime é aquilo que a lei descreve como sendo crime, ok? Eu não posso, quando for interpretar ou aplicar esta lei penal, e aqui isso é dirigido especialmente ao Poder Judiciário, distorcer os limites que foram estabelecidos originalmente pela lei. O que eu quero dizer para vocês? Se o crime de furto diz que é furto subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, eu não posso dizer que é furto a subtração com violência, porque a subtração com violência é outro crime. Talvez o exemplo não tenha ficado claro, mas a gente vai ter o espaço oportuno para debater lá adiante na norma penal e na interpretação. Mas a ideia que eu quero que vocês tenham claro é a seguinte: o princípio da legalidade, ou a partir do princípio da legalidade, nós temos que definir qual é o comportamento proibido. Definido qual é o comportamento proibido, nós não podemos distorcer esses limites, nós não podemos fazer com que ele incida sobre comportamentos que não são aqueles descritos na lei. Ok? Nesse ponto, eu sugiro vocês darem uma lida no texto do Nilo Batista, que ele traz exemplos bem interessantes sobre o que é o princípio da legalidade e esta vedação da analogia. Ok? Por fim, o último desdobramento é aquele relativo à ideia de que uma lei penal não poderá utilizar termos vagos ou imprecisos. Isso é uma coisa, pessoal, que eu digo para vocês. Eu demorei bastante para entender o que estava por detrás. Por que eu digo isso? Vejam só, uma lei penal, ela define naturalmente a partir de termos vagos, porque ela vai ter que incidir sobre todos. Ela não pode especificar no crime de homicídio que ele protege a minha vida. Ele vai proteger a vida de todos em geral. Ou seja, por isso que ele usa o termo alguém, matar alguém. Mas então, como é que eu associo isso a este desdobramento de que a norma penal não pode ser vaga ou indeterminada? O que isso quer dizer? Quer dizer, pessoal, que a lei penal ela não pode utilizar termos que não permitam a sua individualização. Em outras palavras, é natural que o legislador utilize termos gerais, mas não a ponto de tornar impossível a sua individualização. Vejam, quando ele utiliza o termo alguém, ele está utilizando para uma gama imensa de pessoas. Qualquer pessoa pode ser vítima de um homicídio. Qualquer pessoa, não importa a idade, não importa a religião, não importa a coloração político-partidária, não importa nada disso. Sendo uma pessoa, sendo um ser humano, é alguém para fins do crime de homicídio. Claro, este alguém pode ter características específicas que façam com que incidam outras leis. Se for uma mulher, o crime de feminicídio. Se for um crime de um feto, um homicídio, tirar a vida de um feto, não é um homicídio, é um aborto. Se é do feto recém-nascido praticado pela própria mãe logo após o parto, sob a influência do estado puerperal, continua sendo matar alguém, porém vai ser caracterizado como crime de infanticídio. Ou seja, sempre é possível individualizar qual é a conduta proibida. E este que é o grande detalhe que deve ser ressaltado em relação ao princípio da legalidade. Ok, pessoal? Ficamos por aqui, na sequência tem mais princípios do direito penal. Ok, pessoal? Até mais, tchau, tchau.